Pode. Oi, meninos. Oi, professora. Oi, professora. Oi, João. Joia? Bom, senhora. Tudo bom também. Professora, eu falei pra Natália também que ela mandou Você 8, não falou senhora. oi pra mim. Oi, Natália, que eu tava sem o fone, eu tava desenrolando aqui, que tava tudo enrolado. Oi, Natália. Oi, Nicole. Gente, que delícia ver vocês de câmera aberta. Tão bom ter vocês mais próximos, pelo menos, pela câmera. Oi, Ana Júlia. Vou tentar ficar assim sempre, professora. Não, Oi, Viviane. não garanto. Ah, que delícia, muito bom. Ai, que saudade, galera. Nossa. É porque a gente também dá muita aula, mas assim, os meninos quase não abrem a câmera. Então a gente fica meio sozinho falando aqui. É tão estranho, sabe? Cara, Hoje eu tava acredita que até minha assistindo. primeira vez que eu abri a câmera foi na aula da senhora? Que dia? Que bom, que bom. Sinal que Minha você tá primeira sentindo a vez. vontade. Hoje eu tava vendo o Rafinha Bastos, sabe? Aquele comediante. E aí ele tava falando que ele agora fazendo stand-up, assim, igual a gente faz pelo Zoom. Ele falou, gente, é muito ruim, porque o termômetro para eu saber se meu show tá fazendo sucesso é a risada. E aí tá todo mundo com a câmera fechada, eu não sei se o povo tá gostando, se não tá. Aí eu fiquei, Professora, a gente tá fazendo isso praticamente em todas as aulas, sabe? Aí, justamente por isso, né? Porque a gente nunca abre, aí os professores ficam meio que se sentindo sozinhos, praticamente. Aí, tipo, tá muito mais fácil pra prestar atenção também, porque, né? A gente tem que ficar aqui, se a gente sair, tem que desligar a câmera. Aí, tipo, fica mais fácil de entender o conteúdo. Verdade, é verdade. Tomara que todas as turmas peguem o bonde aí. Oi, Alexandre, oi, Luísa. Tudo bem? Tudo bom? Eu queria falar o nome de todo mundo aí. Jonatas, Isabela, Maria Júlia, Esther. Fica mudando aqui, Josué. Não tem como eu ligar minha câmera. Não tem como. Sem condições. Ó, o Jonathan também abriu, que saudade, Jonathan! Ó, muito bom. Fala com os meninos do nono 3, nono 4 abrir também, porque eles eu vou falar, é uma briga. Tirou pena do Alexandre, sabe? Dele parecer sozinho. Tá ótimo, ó. Tá vendo, gente? Solidariedade, ó. Com a professora também, né, Luísa? Porque a gente fica sozinho, tá falando pros meninos aqui. Minha filha tá doida para ver vocês também. Pode vir, Luísa, ver aqui. Olha lá, minha filha, pequenininha. Que linda! Meu Deus, é muito fofa. Oh, meu Deus. Vou pôr aqui para ela ouvir. Tá falando que você é fofa. E tem a outra pequenininha. A pequenininha vocês já viram, né? Parece aí. Ai, meu Deus. Professora, essa daí parece mais que a senhora. Parece? Olha lá, Lu. Parece. Ela falou que ela não é pequena. Gente, bora começar então. Aí, Ana Júlia. Vamos começar então, senão não dá tempo de fazer tudo que eu quero. Compartilhar aqui. Espera aí, um minutinho, moçada, que eu não abri meu PowerPoint. Quando a gente está ao vivo, um minuto parece tanto tempo, né? Eu vou abrir aqui um arquivo, parece que demora tanto. Vocês chegaram a ver aí o teaser lá? Eu vi agora, professora. Mas eu não tinha iodo, né? Ah, sabia que o iodo ia pegar. Ô, professora, mas quanto que é o iodo? Quantos que vai usar o do iodo? Não, uma gota. Porque eu falei pra minha mãe, ela disse que é muito cara, ela não ia deixar eu Não usar. é. O iodo é R$2. É porque o dela é de remédio, ele é, como é que fala? Mas você tem? Se você tiver, você pode pegar, porque é uma gota. Eu tenho. Pega lá na Calma aí, eu farmácia. vou lá ver, calma aí. Vai lá, pode ir, Gabriela. Pessoal, então, nossa aula hoje fazia o convite assim, né? Baba, cuspe. Na verdade, o nome correto é saliva. E para que produzir esse líquido gosmento?
Eu acho que vocês fizeram essa aula ano passado com a Sara, mas eu vou repetir porque não era todo mundo que estava na escola, não era todo mundo que estava no... Eu lembro que tinha um oitavo que quase não ia para lá. Então, Era- quem já fez, me ajuda aí. Quem não fez, vamos fazer a primeira vez. Então, nós Era vamos aquele que tem do precisar... carboidrato, não é? Exatamente, João. Eu lembro que você fez essa aula. Nossa, um eu monte lembro dessa aula, foi muito legal. Pois é, nós vamos fazer ela de novo, Viviane, com o mesmo contexto, sempre relembrando aí alguns conceitos que são importantes, né? E essa prática é uma prática fácil de fazer, e é por isso que a gente privilegia ela, porque a gente quer que vocês façam junto. Então, vamos precisar aí de um pedacinho de bolacha, pode ser água e sal, pode ser maisena. Eu vou usar aqui também um pouco de açúcar. Quem tiver batata em casa, pode pegar um pedacinho de batata. Na verdade, vocês podem pegar o alimento que vocês quiserem, tá? Eu vou só usar esse daí porque se passa uma lista muito grande, os meninos caem fora da prática. E o iodo, certo? E aí a gente já vai começar nosso teste da ação da pitialina. Vocês se recordam quem que é a pitialina? Mais ou menos. Eu sei que vocês esquecem, por isso que eu repito as coisas. Então, vamos começar aqui. Vou parar de compartilhar para vocês observarem melhor. Pessoal, vou pegar aqui um tubinho, mas pode ser em qualquer copinho, e vou moer um pedacinho da bolacha, bem pequenininho, aqui dentro. Alexandre, eu vou moer a bolacha dentro de um copo. Aí vai ficar o farelinho lá no fundo. Aí eu vou pegar um pouquinho de água só para diluir. Aí, beleza. Dá uma chacoalhadinha aqui. Por enquanto não tá nada nojento, porque é só água e bolacha, beleza, né? A gente come uma bolachinha. Professor, acho que ele já fez isso aí lá no laboratório. Quem era aluno da Sara Fernandes ano passado, fez. Quem era aluno da Luana, não fez. Oi, Augusto! Que cabelão, hein? Tá lindo. Gigante. Tá massa, o cabelo é bonito. E agora, meninos, vocês se lembram que o iodo, qual que é a função do iodo nessa experiência? Vixe, professor, faz tempo, hein? Não lembro, não. É pra coisar, pra ficar coisado, né? Eu adoro o verbo coisar. É pra coisa que fica roxo, não é? Tem que ficar roxo, não é? Isso, Ana Júlia. Ó, eu vou pôr na tampinha aqui, mas para quem não se recorda do iodo, ele tem essa coloração alaranjada aqui, tá vendo? Quando vai fazer cirurgia, o iodo ele é utilizado para limpar onde vai fazer o local da incisão, porque ele tem muita ação antibiótica, né? Então, antes de fazer qualquer cesariana, eu que já fiz 2, você passa o iodo na barriga todo para depois fazer o corte com bisturi. Só que quando a gente põe uma gotinha de iodo lá na água com bolacha, olha a cor que ele fica. Vamos misturar aqui. Olha aí, rapidinho. Ficou que cor, moçada? Roxo. Bem preto, né? Esse aqui ficou preto. Tem alguns que ficam meio azulado, mas esse ficou preto. E agora vem o detalhe sórdido dessa aula. Professor, isso aí pra mim tá marrom. Não tá preto Olha nem aqui. roxo. Pra mim tá roxo. Ó, ele tá preto. Preto meio arroxeado, preto azulado. Aqui minha janela, ela bate um sol aqui, uma claridade. Tá vendo? Ó? Mas é bem escuro. Aí agora vem o detalhe sórdido, que é a hora nojenta da experiência. Eu vou cuspir aqui dentro. Eu acabei de escovar o dente, tá? Não vai ter resto do lanche que eu fiz agora, não. Só baba mesmo. Gente, é baba, não é catarro, não, tá? Vou cuspir aqui. Essa parte é meio nojenta, até eu acho. Aí, uma babadinha. Nossa, professor, eu lembro muito desse Agora eu vou dia. babar mais um pouco. É inesquecível isso aqui. Professora, se eu não me engano, Não, na minha sala, o oitavo 1 não foi porque ficou sem. A Sara ficou brava, sei lá. O oitavo 1 não foi. Não, a gente fez. Mano, Tanto não que lembro de geral nada, fez né? errado.
Ó, já cuspi 2 vezes, vou cuspir a terceira aqui, peraí. Tá difícil ter saliva nesse tempo seco. Boca seca. Gente, a saliva, quando vocês forem fazer, vocês puxam daqui, tá? Não é pra fazer... Senão vai vir outra coisa. Tá? Então, puxa aqui da bochecha. A nossa glândula salivar, ela tá bem na bochecha e aqui embaixo da língua, ó. Às vezes a gente vai falar, voa jato de saliva, assim, ó. Tem gente que dá conta de fazer, eu não dou, não. Ah, eu consigo. Sabe? Parabéns, Jonas. É muita Nossa, tem habilidade. vezes que eu vou bujar e aí sai sem querer. Às vezes é mais quando eu como alguma coisa, tipo assim, de menta, sei lá. Que aumenta a salivação, deve ser coisa ácida. Bom, 3 cuspidinhas aqui, só saliva. Agora a gente vai para a parte da explicação. Deixa eu só tampar meu iodo. Senão daqui a pouco eu bato o braço aqui e já derrubo iodo na casa inteira. Eu sou boa para isso. Opa, peraí. Aí. Moçada, então, experimento feito. Agora vamos lá recordar da semana passada. Eu perguntei na semana passada por que a gente precisa comer. E o que vocês me responderam? Agora você já sabe. Para ganhar energia. Pra dar energia. Olha que lindo, gente. Na semana passada vocês ficaram chutando, assim, mais ou menos. Ah, professora, eu acho que é para isso, eu acho que é para aquilo. Mas ninguém deu a resposta, assim, perfeita. Agora a gente já sabe que comer é para obter energia. E que nessa imagem aí simboliza que a comida é o nosso combustível, né? Então, se eu tô viva porque eu tô gerando energia o tempo inteiro e isso que dá vida pro meu corpo, né? Esse pote plástico, ele não consegue gerar energia, ele não consegue ter vida, certo? Eu consigo gerar energia, eu quebro o alimento e extraio do açúcar, né, a energia para eu viver. Mas tem mais alguma função de eu comer? Tem mais algum porquê? Ganhar nutriente. Ganhar nutriente. Por que eu preciso ganhar nutriente? Pra ficar vivo, né? Ficar vivo. Pra tudo funcionar. Para tudo funcionar. O que mais? Vai chutando aí. Tá tudo certo. Pra não ficar doente. Para não ficar doente, perfeito. Acho que um faz parte do outro, né? Tipo, pra ter energia e pra ganhar nutriente. E os dois andam juntos, eu acho. Na verdade, o que eu queria ouvir de vocês é que a gente precisa comer para continuar existindo, né? Porque a gente é feito de carne e osso. Então, a gente precisa ter carne e osso para existir. A gente é feito de carne, osso e outras coisinhas. Mas, assim, para eu conseguir me pegar aqui, é porque eu existo, é porque eu tenho matéria. Aí a gente já vai lá para a química. E para eu ter matéria, eu preciso ingerir matéria. Então, eu gosto muito dessa analogia de que nós somos uma construção. E para essa construção existir, eu preciso ter material. Vamos supor, se eu quisesse fazer um muro, que materiais eu precisaria? Tijolo, cimento e areia, água. Tijolo, cimento, areia, água, perfeito. A viga de sustentação, né? Que geralmente é um ferro. E quando a gente olha para essa... a brita, né? Agora, faz uma correlação com essa imagem aí. Vocês que estão no 9º ano, para vocês é mais fácil fazer essa correlação. Ainda mais nesse período que vocês estão estudando tabela periódica. E aí, o que essa imagem quer dizer? Alexandre, eu vou descrever a imagem para você, tá? É uma imagem que está mostrando um esqueleto, está mostrando um cara cheio de músculos, está mostrando o sistema circulatório. E aí tá assim, ó, um balãozinho escrito nitrogênio, 5%, cálcio, 2%,
Ferro, 0,05%. Tá? Então, tem vários balõezinhos com o elemento químico e a quantidade. Eu entendi, tipo, que igual a gente precisa de um pouco de cada coisa que tá nessa imagem, pra gente fazer um muro, igual precisa de cimento, tijolo e tal, é a mesma coisa. Tipo, uma relação. É exatamente isso. Então, para a gente ter nossa construção do corpo, nós vamos precisar de vários elementos químicos, né, em determinadas concentrações, para que esse corpo continue existindo com saúde, né, funcionando direitinho aí as máquinas que compõem nosso corpo. E eu gosto muito dessa analogia de que nosso corpo é construído por pecinhas como o Lego. Então, se eu consigo, por exemplo, se eu tenho 100 pecinhas de Lego, e aí elas têm várias cores, vários formatos, tamanhos, e aí eu consigo, com essas 100 pecinhas, fazer um bonequinho, ou eu consigo construir uma casinha, ou eu consigo construir um carrinho, né? Com as mesmas pecinhas. Eu construo, desconstruo, construo de novo. João Vitor, você tá rindo do quê, João Vitor? É que estão mandando foto meio distraído, professora. Ó, vocês focam na aula aí, ó. E na gente, a gente também tem essas pecinhas. Só que em vez de chamar a pecinha de Lego, a gente vai ter as biomoléculas. Essas biomoléculas, elas podem ser do tipo carboidrato, vitamina, proteína, lipídio, ácidos nucleicos. E essas biomoléculas, elas montam e desmontam. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Já ouviram aquela máxima que fala você é o que você come? Já. Será que ela é verdadeira ou falsa? Verdadeira? Acho que é falso. Falsa. É. Eu acho. A gente não é o que a gente come? Não. Eu acho que é verdadeiro. Eu, pelo menos, não. Porque, Eu assim, como um cavalo, eu sou Eu mais. não sou lógico. carboidrato. Só que, tipo assim... ela meio que fala que se a gente come só coisa ruim, nosso corpo pode ser considerado ruim, né? Porque tá faltando nutriente, enfim, coisas boas. Ela é no sentido figurado, Justamente. mas eu considero verdadeira. Professora, Tá perfeito, Nicole. Fala, João. o que é esse ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são as substâncias que vão compor nosso DNA e nosso RNA. Então, a gente tem ácido nucleico em cada célulazinha do nosso corpo. Tá? É uma substância extremamente importante. É nosso código de barras, é ele que permite a gente ser do jeito que a gente é, né? Cada um com as suas características. Então, a Nicole falou exatamente o que eu penso. A gente é o que a gente come, sim. Olha essa imagem aqui, que mostra o percentual de gordura em um corpo. Olha que bacana. Esse carinha aqui do canto, ele tem 40% de gordura corporal. Então, isso quer dizer que se ele fosse se o Lego dele, vamos supor que a gordura é representada pelo Lego azul. Então, 40% aqui seria Lego azul. Ele está compondo a construção dele de Lego azul, de lipídio, gordura. Já esse outro aqui, do extremo oposto, ele tem 3,4% de gordura só. Então, vamos supor, pecinha azul nesse corpo aqui quase não vai ter, porque ele tem pouquíssima gordura no corpo. Aí eu pergunto, é possível um corpo zero gordura? Não. Por que não? Porque ele vai ter que comer carboidrato. E querendo ou não, carboidrato vai se transformar em gordura. E aí não E se vai ele ter que resolvesse, comer. eu não como mais carboidrato na minha vida? Aí ele fica sem energia para fazer exercício. Exatamente. Quando ele não come carboidrato, e tem muita gente que faz a dieta cetogênica, dieta cetogênica, a mãe de vocês já deve ter feito, uma tia.
Alguém já ouviu falar dessa dieta cetogênica? É uma dieta que não permite você ingerir carboidrato nenhum. Zero carboidrato. Pãozinho, nem pensar. Macarrão, arroz, nem pensar. Aí como vai ter energia? A gente pode retirar energia, João, de outras moléculas. Por exemplo, da gordura. Aí a pessoa, ela não pode acordar e comer um pão, mas ela pode acordar e comer um bacon. E ela emagrece. Olha que loucura. Isso acontece porque são gorduras diferentes, não é? Tipo, do pão. Então, o carboidrato é energia rápida. Então, a molécula lá, o pãozinho, né, é formado por amido. Aí você quebra o amido, ele vira açúcar. O açúcar queima, vira energia. E você, que bom, estou satisfeito, vamos continuar vivendo. O lipídio, ele é quebrado, ele vai liberar energia, mas demora. Então, você... É uma dieta assim que vai aumentar seu metabolismo. Seu corpo vai ter que trabalhar mais para quebrar essa molécula. Mas onde que eu quero chegar com isso? Eu não posso ter uma dieta só de proteína, porque vai me fazer falta alguma coisa, né? Igual o João falou, eu não vou ter energia imediata, eu vou sentir moleza, fraqueza. E eu posso também, com ingestão altíssima de proteína, eu desenvolver outras doenças, por exemplo, doença renal, tá? Porque eu vou sobrecarregar muito meus rins. Eu posso desenvolver gota, problema nas articulações. Mas se eu também tiver uma dieta muito rica em gordura, que é nesse caso aqui, eu também vou ter outros problemas. Por exemplo, triglicérides alto, problema de circulação. Então, nem tanto céu, nem tanta terra. A gente tem que achar um meio termo. O ideal aqui é o corpo com 20% de gordura, tá? Mais ou menos. Mas tá. Professora, eu quero construir meu corpo. Eu não sei se, o que eu penso é certo, mas eu penso assim, é que o certo de, comer carboidrato, coisa mais pesada assim, tem arroz, macarrão, carne, feijão e salada. Aí tu não precisa comer arroz e macarrão, entendeu? Você pode comer ou arroz ou macarrão, né? Eu penso assim, que não tem necessidade de comer 3 carboidratos num prato só de uma vez. Exatamente, Nicole. É esse equilíbrio que o nutricionista faz para você, que você não passa fome e você faz uma dieta balanceada, que é o ideal. Porque não é certo você banir da sua vida um alimento. Pela construção lá, não foi você que falou que a gente precisa de cimento, brita, areia, água? Não é? Então, se eu preciso de vários elementos para construir o muro, naquela imagem mostrou, eu preciso de vários elementos para construir o meu muro. Então, eu não posso banir nada da minha vida. Eu tenho que ter uma dieta variada, né? Tá, mas agora eu fiz uma perguntinha. Você é o que você come. Aí eu preciso acelerar. Se a gente é o que a gente come, por que quando a gente come uma vaca, a gente não vira uma vaca? Ou então quando eu como um brócolis, eu não viro um brócolis? Porque a frase é um sentido figurado. É se você come coisas saudáveis, o seu corpo é saudável. E se você come coisas, só coisa ruim, o seu corpo, de certa forma, é ruim, né? Não é saudável. Mas por que será que a gente não... Né? Se eu estou usando os mesmos materiais para fazer essa construção, por que que eu não viro essa construção igualzinha? Porque você está pegando os nutrientes, não está pegando a forma desses trem, sabe? Deu para entender? Deu para entender. Qual que é o primeiro ato que a gente faz quando a gente vai ingerir alguma coisa? Engolir. Mastiga. Antes de engolir, né? Então, olha só. Como que a gente começa a nossa construção do nosso corpo? Mastigando. E qual que é a analogia desse cara aqui, ó? Destruindo. Tá quebrando os nutrientes. Quebrando, né? Então, eu tô fazendo aí a destruição daquele corpo, né? Eu tô pegando o Lego que tava formando uma casinha, eu vou tirar pecinha por pecinha
para construir agora um carrinho. Com as mesmas peças, eu vou fazer uma outra coisa. E quais são as peças? As peças são essas biomoléculas, os carboidratos, as vitaminas, as proteínas. Agora, uma outra pergunta, essa aí eu nem fiz para o outro nono, hein? Vou fazer para vocês. Tá, eu vou ter todas as pecinhas do Lego, mas quem que coordena a construção do corpo da Giovana do jeitinho que é, assim, ó? A altura, cor dos olhos, textura do cabelo. O osso? DNA. DNA. Muito bem. Então, lá o ácido nucleico, João Vitor, que você perguntou para que serve, ele é o chefão, ele que manda. Tá? E o restante obedece. As outras organelas vão construindo ali do jeitinho que o DNA pede. Por isso que eu vou, por exemplo, descamar a minha pele aqui, se eu tomar muito sol, mas vai crescer outra do mesmo jeito que era. Não vai crescer, por exemplo, uma pele negra aqui em cima. Quem que coordenou a cor da minha pele? Meu DNA. É muito legal. Tá vendo como a biologia, a química, elas são todas misturadas? Já pensou, professora, se descascasse, nascesse uma pele de outra cor? Então, já pensou? Aí é porque alguma coisa está errada. É o que acontece, por exemplo, Ana Júlia, quando a gente tem uma pinta, uma mancha que começa a aparecer com uma coloração esquisita. Aí você já desconfia, você fala alguma coisa está errada. Minha construção não é assim. Então, aquelas pessoas que, tipo assim, igual o Michael Jackson, ele meio que trocou de cor. Tem a ver com isso? Então, no caso dele, não foi assim uma falha do DNA dele, né? Porque assim, um câncer, né? Quando você começa a ter uma mancha na pele, um câncer de pele, é uma falha. Seu DNA, ele tá fazendo errado. É um engenheiro ruim que está construindo ali. No caso do Michael Jackson, dele foi externo, né? Foi tratamento de fora para dentro, não de dentro para fora. E ninguém sabe direito, né, o que ele fez. É um enigma, assim. E aquela, que é tipo uma doença, que aí a pessoa meio que começa a ter umas manchas. Aí sim tem a ver com isso. O vitiligo é uma doença obscura para a sociedade, para a dermatologia. Tem muito a ver com a questão psicossomática, o emocional da pessoa. Geralmente ela começa a ter vitiligo depois de um grande período assim, de desequilíbrio emocional. Então, um trauma, uma perda, né, uma depressão. Então, tem que puxar ali, porque tem muito mais a ver com a mente. Aí já é muito louco. Daí já vai envolver também a física quântica, com a biologia. A física quântica é o que eu quero aprender. Pessoal, então voltando aqui. Vamos começar a desconstruir lá a carne de porco que comeu no almoço. Olha que legal essa animação. E aí, ficou atinho ou nem? Senhora? Ficou com nojinho ou não? Sim. Nossa, professora, a senhora que não viu que a senhora passou para nós outra vez. Nossa, eu passou um trem feio. Passou? Ah, então eu tô light. Então eu tô precisando pegar umas animações mais cabeludas. Tô brincando. Ela Mas passou, qualquer... tipo, uma animação que era muito real e aí era dentro do corpo, era muito Não, estranho. professora, acho que tipo, era filmagem real mesmo. Era uma câmera. Lá dentro, sabe? Endoscopia. Com o 7º ano passado, eu mostrei uma endoscopia com vermes dentro do intestino. Foi bem legal. Mostra pra gente. Vou criar uma aula aí para Não, professora, contextualizar e não passo. precisa, tá bom? Pois é, A professora, gente não precisa. fica feliz sem ter. Vamos lá, então. Meninos, olha só essa foto do nosso dentinho aí, né? Quando a gente dá um sorriso, a gente percebe que os nossos dentes não são todos iguais. E isso tem uma razão de ser. Qual é a razão? Cada um tem um uso específico. Mejorar la mastigación. Ô, Alexandre, eu já não entendo.
Melhorar a mastigação. Professora, a senhora tá falando, tipo, quando a boca tá parada? Por que que eu tenho o incisivo, o canino e os molares? Esse aqui é pra cortar. Esse de trás é pra esse aqui mastigar. eu E não esses outros aqui eu não sei pra que é. Cada um tem uma função, né? Cada um tem uma função. E realmente, ó, cavalo, se você o cavalo dá um sorriso, até os dentes da frente do cavalo, eles são iguais aos nossos molares, né? Eles são todos dentes quadrados. Mas o cavalo come o quê, basicamente? Capim. Capim? Capim. Então, se nós fôssemos herbívoros, como o cavalo e a vaca, nós teríamos que ter mais dentes molares, esses quadrados, né? Que fica achatando o alimento como se fosse um amassador de alho, né? Um pilãozinho. Esses da frente... Oi? E aquelas pessoas que falam que quando, sei lá, tem uns 2 anos, fica na chupeta ainda, aí entorta os dentes, mas tem uns que não entortam. E aí tem a ver com a genética da criança, né? Se ela já vai ter o dente mais para fora, dentição mais protusa que fala. Tem a ver também com o tempo de chupeta, porque a chupeta ela fica igual o aparelho manda para trás, a chupeta manda para fora. Então tem a ver também com quando está desenvolvendo a cabecinha da criança. Meu esposo é ortodontista, ele me dá essas dicas aí. Mas tem muito a ver com o tempo da chupeta. Professora, aí, eu já meninas, vi que, tipo, quando o nosso dente é tão forte que nós mesmos somos capazes de morder o nosso próprio dedo, tipo, como se fosse uma cenoura, sabe? Só que o cérebro não deixa, lógico, né? Eu já tentei fazer isso, você acredita? Justamente. Para com isso, você corta fora. Ó, se você é capaz de comer um bife, o bife é carne de vaca. É igual você morder seu músculo aqui. Então, assim, você é capaz de comer seu dedo, mas não faça isso. Esses da frente, então, é o da mordida da maçã. Ele tem uma função de faca, né? De cortar mesmo. E a gente pega, por exemplo, a dentição do gato. Vocês já viram o dentinho de gato? Como é que é o dentinho do gato? É mais pontiagudo. Mais pontiagudo. Igual nossos caninos, né? E o gato? O gato é o quê na cadeia alimentar? Um felino? É felino, mas ele come o quê na cadeia alimentar? Carne. Carnívoro, né? Olha só, então, para nossa natureza, a gente não pode querer comer só vegetal, porque a gente tem os outros dentes que têm outras funções. Mas a gente também não pode querer ser só carnívoro, igual o goiano é, né? Que come muita carne, porque nós não temos nem dentes para rasgar tecido, que são os caninos. A gente só tem 4, né? Dentre os 32 que a gente tem. Então, pra você ver, a gente não é muito carnívoro. A gente é mais para herbívoro que para carnívoro. E quando a gente observa a nossa alimentação, a do brasileiro, o PFão lá, você repara que a gente come muito mais vegetal que carne, né? Arroz, feijão, batata, macarrão, uma salada e um bife. Então, só um elemento é carne de origem animal, né? O resto é tudo vegetal. Isso, então, é natural, porque a gente tem os dentes apropriados mais para comer vegetal que carne. Pessoal, e agora um videozinho aí falando sobre a saliva. Luísa, você tá aí? Você pode descrever para o Alexandre o vídeo? Sim. Então tá bom, vou mandar ver.
moçada? A saliva, então, tem importante função nesse processo no nosso corpo? Alguém tinha feito essa pergunta no começo. Tem. Alguém pode citar algumas funções aí, depois do videozinho? Para prevenir a cárie. Exatamente, Alexandre. Você sabe que hora que é mais fácil da gente desenvolver cárie? A hora que é mais fácil o quê? Para a gente desenvolver cárie? À noite. Porque de noite a gente diminui a salivação, né? Até para a gente não ficar babando demais. A gente até dá uma babadinha, mas não é muito. Geralmente a gente baba quando o nariz está entupido, aí a gente dorme de boca aberta. Mas de noite a gente diminui a salivação. E aí a saliva, ela tem uma função antimicrobiana. Mas aí se você vai dormir sem escovar o dente, né, diminui essa ação antimicrobiana, aí os micróbios vão e proliferam mesmo. Então, de noite não pode deixar de escovar o dente, hein, gente? Mas o vídeo, ele não falou do que a gente está fazendo. Ele falou que a saliva pode transmitir algumas doenças, que ela é importante para não dar cárie e tal. Mas ele não falou da saliva como desconstrutor do alimento que a gente come. Então, eu vou fazer aqui um teste com vocês. Eu vou pegar o iodo de novo e vou pingar uma gotinha do iodo na bolacha de sal. Aqui a minha é maisena, mas tanto faz. As duas são feitas de farinha de trigo, então o resultado é o mesmo. Olha a cor que fica. Que cor que vocês veem aí na câmera? Sim. Preto. Preto. Preto, né? Ficou bem escuro, meio roxo, um preto azulado ficou. Quando eu pego o açúcar, eu tenho açúcar aqui, vou pôr um pouquinho no tubo de ensaio. Pus um pouquinho no canto, no fundo. E vou pingar uma gota também de iodo aqui, ó. Que cor que ficou, galera? Um marrom. Opa, deixa eu pôr aqui. Marrom, meio... Na verdade, ficou laranja, né? Laranja. Laranja. Então, percebe que o iodo, ele identifica onde tem amido. O açúcar, né? O amido é um carboidrato grandão. O açúcar, ele não é carboidrato, ele é açúcar. Uai, professora, e qual que é a diferença? Então, eu fiz aqui, né? Alimentos ricos em amido, né? É um tipo de pecinha de Lego nosso. A gente precisa do amido, do mesmo jeito que a gente precisa do açúcar. E aí eu identifiquei para vocês que a bolacha tem amido e o açúcar não tem, porque o amido fica preto quando tem iodo. Aí, essa imagem aqui, ela mostra para vocês o que seria o amido. É como se o amido fosse um colar cheinho de pérolas aqui, né? Cheio de contas. E esse colar é enorme. Quando eu coloco o amido na minha boca, a bolacha, no caso, a saliva, por ação da pitialina, que é uma enzima, ele é quebrado. É como se a gente fizesse assim com o colar, a gente arrebentasse ele. E aí ele fica em pedacinhos menores, em moléculas menores, que são moléculas de açúcar. Então, qual que é a ação da saliva nesse processo de desconstrução do muro lá? Tá acabando, tá acabando. João Vitor, você tá aí? Gabriela? Oi. Eu fiz uma pergunta. Qual que é a ação? Repete, por favor. Olha, ele não estava prestando atenção. Eu vi que ele estava mexendo no celular. Ó, qual que é a ação da pitialina, né? Daquela enzima que está na minha saliva, nesse processo de desconstrução do muro. Então, eu peguei aqui a bolacha, que é uma construção. Exatamente. E pus saliva nela. Então, o que aconteceu com o amido que formava a bolacha? Dividiu. Se dividiu, foi quebrado, né? Então, sofreu um processo de demolição.
Então, a pitialina ou amilase salivar, são dois nomes para a mesma enzima, ela faz a quebra do amido. E a prova é essa. Olha aqui como é que ficou nosso experimento no final. Como é que ele estava antes? Gabriela, como é que ele estava antes, Gabriela? Tava com uma cor mais escura. Tava preto, não tava? Igualzinho a bolacha aqui, ó. Só que agora, passado aí 40 minutos de aula, ele não tá preto mais. Por que que ficou assim? Por que que ficou clarinho de novo? Saliva? Por causa da saliva. E o que que a saliva fez com o amido? Quebrou, ele dividiu. Quebrou. Então tem amido aqui agora? Não. Não. Que molécula provavelmente está aqui dentro, que vocês viram aqui, ó, nesse outro slide? Glicose? Pode ser glicose. Que a glicose é a menor bolinha ali, né? Eu sei que tem açúcar aqui dentro. E a gente sabe que o açúcar, porque a gente fez o teste, ele não fica escuro, ó. Ele fica clarinho. Então, aqui tá clarinho, porque aqui eu não tenho mais amido, eu tenho açúcar. Provando que a nossa saliva tem essa ação de quebrar o muro dos outros, vamos dizer assim. Meninos, hoje era isso. Hoje não tem Kahoot. Se alguém tiver alguma dúvida, tire agora o cálice para sempre. Oi, Laila, agora ela abriu a câmera. Muito bem. Stephanie. Oi, Stephanie, que saudade, cortou o cabelo. Só deixei ele crescer, só. Uai, parece que A você última vez que eu cortou, parece que cortei, tá com minha mãe me corte proibiu de diferente. cortar, porque eu meti a tesoura nele. Ah, mas então eu não te vi de cabelo curto, que a última vez que eu te vi tava com cabelão aqui, ó. Tá linda. Meninos, então um beijo para vocês. Até amanhã, né, na nossa aula de ciências. Nossa, mas já acabou? Passou. Né, professora? Professor, bom. enrola mais um pouquinho. Beijo. Ana. Tchau. Beijo. Com Vamos Deus. Bebe conversar. água, tá muito quente. Amém. Tchau, professora. Professora. Ah, professor. Até. Deixa eu